Então a gente hoje vai falar sobre equação de Laplace esféricas, né? E a partir daí vão surgir, ou seja, quando o potencial depende de duas e depois de três variáveis, né? Então vão surgir aí os nossos polinômios de Legendre, né? Harmônicos esféricos e assim por diante, né? Muito bem. Então, nós temos essa equação, né? Mais uma vez, são problemas em que o problema é mais facilmente representado em esférica, né? No sistema em que as coordenadas são r θ φ, né? Cadê minha caneta? Aqui. Né? A gente quer resolver essa equação, tá certo? Laplaciano do potencial igual a zero. E vamos representar o Laplaciano em esféricas, tá certo? Nós temos aí, a gente vai tentar economizar algumas páginas de escrita aqui, usando nossas notas, né? Então, essa expressão aí, espero que esteja grande o suficiente para ser vista, né? Esse é o Laplaciano, né? Em esféricas, certo? Essa forma aí, grande, né? Aparece aqui R2 dentro da derivada primeira, tá certo? Aparece seno θ, né? Seno θ no denominador, tá certo? E assim por diante. Esse primeiro termo aqui, né? Também pode ser escrito equivalentemente, né? Dessa forma, né? Dessa forma aqui, tá certo? Pode ser também escrito com a derivada segunda do produto Rφ, né? Ou seja, esse 1 sobre R2 ddr, dr2 dφdr, também pode ser escrito dessa forma, né? Mais fácil de ver. E a gente agora vai procurar, tá certo? Soluções, né, do tipo φ de r, né? Observe que nessa equação que a gente acabou de mostrar, aparece aqui o Rφ, né? Então a gente vai representar esse produto, né? Separar, vamos fatorar esse produto Rφ, né? Um produto das funções. Uma função só de R, né? Uma função só de θ, uma função só de φ, certo? Vamos jogar isso na equação do Laplaciano. E, obviamente, a derivada em relação a derivada segunda disso em relação a R só vai ser a derivada de U, né? P que é sin, tá certo? E assim por diante. Então, se a gente joga isso dentro dessa equação, né? Essa forma aqui. Observe que com essa forma o φ fica sendo, parte radial dele é U, onde U vai ser uma equação, vai ter uma equação diferencial para U, né? U sobre R, P de θ, aquele φ, né? Então aqui passou a derivada, né? PQ, saiu, certo? Derivada segunda de U, né? Aqui eu já, deixa eu ver só uma coisa rápida. Tem um sobre R aí que já foi. Deixa eu ver uma coisa, estou achando que está faltando um R aí. Um sobre R derivada segunda, né? Derivada segunda. Está faltando um R embaixo aqui, certo? Acho que tem um erro aí, R2, deixa eu ver. PQ sobre R, né? Ah, não, tá certo. Tá bom. Observe que aqui eu teria um R, né? Eu vou escrever aqui mesmo, certo? Tem o PQ sobre R, né? Aqui tem o sobre R também, né? Aqui tem um R adicional, o sobre R. E aqui também tem um sobre R, né? Aí você corta esses R todinhos, fica exatamente como está aí, né? Certo? E aqui também teria... Bom, daí ele quer eliminar a dependência, ele quer separar, como antes, né? Fazer um termo só função de R e o outro termo função de θ e φ, né?
Alternativamente, a gente também pode, por exemplo, olhando para esse termo aqui, né, se eu multiplicar por seno ao quadrado, né, e se eu multiplicar por R2, tá certo? Então aqui, né, dividir pelo produto UPQ, né, então aqui vai cortar isso, tá certo? Ficar 1 sobre U, né? Uma vez fazendo isso, tá certo? R2 cancela, tá certo? Seno de θ ao quadrado vai aparecer um seno de θ em cima, né? Em cima, tá certo? Esse seno de θ vai para cima, né? E vai ficar 1 sobre P aqui no caso, né? Vai aparecer aqui, certo? E aqui no caso, R2 cancela, esse R2 com esse aqui, né? Seno ao quadrado cancela seno ao quadrado, né? Vai ficar uma coisa mais simples, nesse caso aqui o P sai, vai ficar 1 sobre Q, derivada segunda, né? Q em relação a φ, ou seja, vai ter essa forma final, uma vez que ele faça esse produto, certo? Então, uma função só de Rθ, que é essa função daqui, e já passando para outro membro, uma função só de φ, esse termo aqui, né? Certo? Então, mais uma vez, né, você tem esses dois membros iguais, né? Então, o segundo membro, que é 1 menos 1 sobre Q, né? D2Q dφ2, tem que ser uma constante. É claro que vai escolher o sinal adequado, né? Vou escolher um número m ao quadrado, no caso. Podia botar menos m, teria outra consequência, certo? Aí a gente gera essa equação diferencial, ou seja, a dependência em φ do potencial, né? Φ é o azimuth, certo? Essa equação aí. Nós sabemos que essa equação gera funções seno e cosseno, né? M é um número real, certo? Obviamente, se você tem aí toda a variação azimutal permitida, né? Se φ varia, em geral os problemas em esfera vão ter toda a variação azimutal permitida. Se φ varia de 0 a 2π, né? Então o potencial num ponto do espaço tem que ser o mesmo depois de você dar uma volta completa, né? Você faz φ variar de uma volta completa, você tem que voltar ao mesmo valor potencial. Você não pode mudar o valor potencial. Então esse M vai ter restrições, tá certo? Lembre-se que a solução dessa equação é Q, né? Da forma seno de Mφ, né? Ou cosseno de Mφ, certo? Então, obviamente, se toda a variação é permitida, esse M tem que ser um número inteiro, certo? De forma que a função potencial se repita a cada volta, né? Então, M inteiro, né? Restrição. Então, aparece um alto valor M na equação diferencial, certo? E esse alto valor é inteiro. Como a gente vai lidar com a harmônica do esférico, é conveniente também usar soluções do tipo Q de φ, né? Exponencial de J mφ, né? Exponencial de menos J mφ, mas aí você permite que M seja 0, mais ou menos 1, deve ser ter os dois casos, mais ou menos, né? Mais ou menos 2, etc. Então, como a gente vai lidar com harmônicos de esfera, harmônicos de esfera envolve esses exponenciais complexos, a gente vai usar muito essa possibilidade aí, sabe? É claro que a solução tem que ser combinada de tal forma, mesmo você tendo esses números complexos, de tal forma que a função potencial dê real, né? Então, as exponenciais se combinam dando funções reais, sabe? Mas é conveniente usar isso aí, porque isso tem importância também em mecânica quântica, né? Os harmônicos esféricos aparecem na solução da equação de Schrödinger, então é importante manter a forma original, certo? Uma vez definido o parâmetro M, então nós temos a equação diferencial que sobra, né? Isso aqui a gente chamou de M2, né? Esse segundo membro aí, tá? Então você agora rearranja, né? Você vai ficar com a equação diferencial envolvendo as funções U e P, né? No caso, certo? Se colocar de volta, isso já foi resolvido, certo? Então, colocando de volta, né? Nós temos aí misturado aí as funções. Observe que eu tenho está misturado ainda, né? Θ com R, né? Certo? Né? Então eu quero separar, então a gente vai tirar o seno ao quadrado de θ desse termo aqui
para isso basta multiplicar pelo inverso do seno quadrado. Daí eu vou realmente livrar o termo em R, certo? Então, quando eu faço isso, esse seno com seno quadrado fica seno embaixo, certo? Tá? E observe que vai ficar, isso aqui vai embora, né? Fica só uma função de R e uma função só de θ, né? Junto com esse M aqui, certo? Então, nós geramos aí, uma vez fazendo isso aí, agora nós temos uma função só de R e uma função só de θ, tá? Então, mais uma vez, a soma de funções de variáveis independentes dando zero, porque cada um tem que ser independentemente de uma constante, né? E, já seguindo o formalismo pessoal da matemática, né? Esse termo aqui, ele vai chamar de uma constante, né? Igual a L mais 1. Isso é só por conveniência, poderia chamar de uma constante qualquer, mas para simplificar a história futura, já fatora desse jeito. Então, nós geramos aí duas equações diferenciais, certo? Uma é essa primeira equação aqui, e a outra é isso, né? Esse termo, né? Mais esse igual a zero, certo? Isso gera aí uma equação diferencial, né? Que é essa equação para a função radial, d2u dr2 menos L mais 1 sobre R2 igual a zero, né? Só interromper rapidinho aqui. Saber se está gravando. Você lembra se eu botei para gravar isso aí? Deixa eu ver. Sim, né? Está gravando. Eu tive a sensação que eu não tinha feito isso. E a segunda equação é a equação para a função P de θ, né? 1 sobre seno de θ, né? Derivada. O seno embaixo apareceu por causa do seno quadrado, né? Porque tinha um seno em cima. Seno de θ, dp dθ. Equação de segunda ordem, né? Também. Mais, ficou aquele termo, essa constante que a gente chamou L mais 1, né? Menos M2 sobre seno ao quadrado, porque eu dividi por seno ao quadrado. Lembre-se que anteriormente tinha um M2 sozinho, né? Então, com essas duas equações diferenciais, né? Primeiro a gente vai olhar para essa equação aqui, equação 1. Essa é fácil de resolver, certo? Tem uma dificuldade, essa é mais complicada, né? Ambas são resolvidas pelo método de Frobenius, né? E observe que essa equação não é difícil de resolver. Derivada segunda, né? E a função sobre o quadrado de R. Então, uma potência de R, né, é suficiente. Se eu admitir que U seja da forma R elevado a alfa, né, derivada da simplesmente alfa R elevado a alfa menos 1, derivada segunda, né, vai dar o produto aqui embaixo, alfa menos 1, elevado a alfa menos 2. Então, se você olha aqui para a equação que está aqui, né? Derivada segunda, né? Ou seja, alfa menos 1, elevado a alfa menos 2, que eu vou já botar em evidência, né? Menos L mais 1, R elevado a alfa sobre R2. Né? R elevado a alfa menos 2 igual a zero, qualquer que seja R, né? Não tem restrição ao valor de R, certo? Observe que essa equação tem como solução, se eu usar, por exemplo, alfa igual a menos L, tem uma solução. Podia fazer a equação quadrática de segunda ordem e resolver, né? Exatamente, mas não precisa fazer isso, né? Alfa igual a menos L aqui, tá certo? É uma solução. Menos L com menos L menos 1 dá L vezes L mais 1, fica certo com isso, né? E a outra seria alfa igual a L mais 1,
uma outra possibilidade, né? Para alfa, certo? L mais 1 vezes L mais 1 menos 1, que dá L. Menos L mais 1 dá 0. Então, há duas soluções independentes, né? Como deveria ser, certo? Ou seja, o de R, né, satisfaz essa propriedade com esse alto valor. Então, temos dois altos valores, M, que tem a ver com o número de senoides que tem, certo? Na variação orbital, né? Tem agora esse outro alto valor L, que a gente não sabe muito a respeito dele, mas a função radial já tem esse formato já, que depende desse alto valor. Né? A L, R, elevado a L mais BL, L mais 1 no caso, né? Mais BL, R elevado a menos L. E observe que a parte radial da função potencial é o de R sobre R, né? É essa função que aparece na dependência radial da função potencial. Então, a dependência radial da função potencial é essa razão que dá a L, R, potência L de R, né? Mais BL, R elevado a menos L mais 1. E não pode esquecer isso. Às vezes a gente tende a esquecer isso e bota como parte radial da função potencial esse termo aqui. Né? Mas esse é o termo que vai aparecer na parte radial da função potencial, certo? Só para dar uma ideia, né? Vou fazer um exemplo aqui. Se L for igual a 1, certo? Aliás, se L for igual a 0, né? Eu tenho uma solução, uma parte radial da função potencial que vai com R elevado a 0, ou seja, uma constante, né? A 0, mais P0 sobre R. A solução conhecida, né? A função potencial dessa solução geral quando o problema tem simetria esférica. Então, simetria esférica quer dizer L igual a 0. Né? Quer dizer, não tem dependência. Ou seja, a constante de separação, no fundo, é L mais 1 dá 0. Certo? Muito bem. Então, aí está resolvida essa parte. Vamos agora olhar para essa outra aqui. Né? Que pode ser resolvida, né, colocada de uma forma bem conhecida, né, fazendo uma substituição aqui. Define uma variável x, né, x igual a cosseno θ. Tá? Então, vai parametrizar em termos desse x agora. Tá? Observe que para θ igual θ vai de 0 a π, né? θ igual a 0, x igual a 1. Né? Então, se θ varia de 0 até π, x varia de 1 até menos 1. Né? Então, 1 quer dizer o eixo z positivo, menos 1 quer dizer o eixo z negativo, 0 quer dizer o plano z igual a 0. Z igual a π sobre 2. Né? Muito bem, então, deixa eu ver se eu apago algumas coisas aqui, sem prejudicar o resto, né? Quer ficar por aqui mesmo, certo? Então, observe que eu tenho d de θ, né? D de θ igual a d de x, dx de θ, certo? E a derivada de x em relação a θ, né? É menos seno θ, d de x, certo? Ou ainda, se quiser, seno θ raiz quadrada, né? De 1 menos cosseno ao quadrado, 1 menos x2, igual a 1 meio, é um menos aqui, certo? É d de x, né? Certo? Então, por exemplo, aqui vai aparecer 1 sobre seno, né? Aqui seria 1 menos x2, certo? Elevado ao meio, né? Aqui seria 1 menos x2 elevado ao meio. dp de θ, né? Seria 1 menos x2 elevado ao meio, de novo, né? dp de x, né? E aqui você tem, bom, aí você tem, se quiser, né? 1 menos x2, né? Ou seja, toda a equação sai, os tetas, né, derivado em relação a θ, sai os senos, tá certo? Entre essas raízes quadradas, derivado em relação a x, e enfim, né,
com essas modificações, nós chegamos na equação, equação de Legendre, né? Generalizada, essa equação aqui, certo? Tá? Observe que tem um ddθ externo, que eu nem falei, mas tem aqui ddθ de novo, né? ddθ, isso aqui é seno θ, né? Ddθ aqui, ddx, né? Aí cancela, nem precisa usar esse número x2 daqui de baixo, certo? Esse seno θ vai cortar, vai ficar ddx disso aqui. Ficou essa equação mais simples, que é a equação de Legendre generalizada, né? Ou seja, depende de dois autovalores, tem dois parâmetros que definem cada solução. Para cada L em M, tem uma solução específica aí. Aliás, você tem uma solução, na verdade, para cada L em M tem duas soluções independentes. Né? Bom, a gente vai, acho que na próxima aula, né? Vamos nessa, olhar a equação mais, talvez nessa ainda, vamos ver se dá para fazer isso. Tem tempo aí. Mas vamos analisar inicialmente aquelas situações em que M seja igual a zero. Né? Então, todos os problemas governados pela equação da Laplace, que você sabe que o potencial não depende de φ, mas depende de R, né? E depende de θ. Certo? Os problemas a gente pode resolver nesse regime aí. Certo? Então, não há variação azimutal. Certo? E a equação generalizada de Legendre, esse termo aqui vai embora. Nós temos então a equação de Legendre, né? Que é essa equação mais simples aqui, certo? A solução dessa equação, como eu falei antes, como várias equações diferenciais, pode ser obtida usando esse método de Frobenius, né? Agora, essa equação não é tão trivial quanto as outras, né? Assim, uma potência de x não é suficiente, certo? Então, a gente tem que realmente admitir uma série de potências, certo? Então, admite-se aí que você tenha... Admite-se que P de x tem uma forma, né? Uma série de potências, certo? Dessa forma aqui, né? Soma série, um número infinito de termos, de princípio, certo? A j, x elevado a j. Observe que por que a gente coloca esse x elevado a alfa aqui, né? Só para dizer, bom, a série de potências pode ter um termo de mais baixa ordem, né? Porque, observe, quando x igual a zero, o termo de mais baixa ordem aqui nessa série é a0, x elevado a alfa, né? O próximo termo vai ser a1, x elevado a alfa mais 1. A gente não está eliminando a possibilidade de termo de mais baixa ordem não ser uma potência não nula de x. Tá? Então esse alfa é a ser determinado. Né? Então o que a gente vai fazer? Vai pegar esse polinômio e jogar na equação diferencial. Precisa calcular algumas derivadas. Né? Observe que eu posso escrever P de x dessa forma ainda. Né? Pode aglutinar aí, certo? Dessa forma, né? X elevado a j mais alfa. Né? E as derivadas, eu vou precisar de algumas derivadas, né? Olhando aqui para essas pessoas, eu preciso calcular dp dx, certo? Depois eu preciso multiplicar por número x2, depois derivar de novo, né? Então, vou fazer algumas coisas dessas aqui, só para ver como se constrói, né? dp dx é fácil calcular, certo? O benefício de usar a potência de x, né? É porque as potências são fáceis de derivar, né? Então, fica fácil tentar determinar esses... Nossa tarefa é quem são os coeficientes de AJ que satisfazem essa equação diferencial, certo? Então, a primeira derivada vai dar a soma, né? Eu vou tirar aqui, vou deixar assim, AJ mais alfa, certo? X elevado a J mais alfa menos 1. Eu preciso também calcular 1 menos x2 vezes isso, né? 1 vezes isso já dá isso, né? x2 vezes isso, por exemplo, né? Ou fazer direto, 1 menos x2 vezes isso, né? Vai dar essa soma,
Um termo vai dar isso aqui, tá certo? Se eu botar aqui no mesmo AJ mais alfa, né? Menos x2, talvez eu deva fazer assim, x elevado a j mais alfa menos 1, né? Menos soma x elevado a j mais alfa mais 1, né? Certo? Então, eu tenho a derivada de novo disso aí, certo? Depois eu combino isso, tenho a derivada disso aí e combino de novo com P, certo? Eu vou ter aí alguns... vou ter aí mais ou menos esse tipo de coisa aqui. Dá para enquadrar, né? Certo? Já, né? Colocando todos os termos, certo? Derivada, né? 1 menos 1 vezes a derivada, né? É a derivada segunda, na verdade, né? Certo? Pois, e assim por diante, né? Então, observem que, por exemplo, olhando esses termos, esse termo aqui em j igual a 0 vale alfa menos 2, esse aqui em j0 vale alfa, né? Esse aqui em j igual a 0 também vale x elevado a alfa, tá certo? Esses dois termos têm a mesma potência de x, tá certo? Posso combinar eles, né? Esse aqui eu vou separar o termo j igual a 0 e j igual a 1, e depois eles se combinam num único tipo de soma, tá certo? Mas quando eu fizer isso, eu vou ter que alterar o meu índice aqui embaixo, tá certo? Tá? Por exemplo, eu vou isolar o termo j igual a 0, vai ficar x elevado a alfa menos 2. Daí eu vou ter aqui alfa, né? Alfa menos 1. Certo? Daí eu vou isolar o termo agora mais, né? Ele só tem esse termo, né? Mais. O termo j igual a 1 vai dar x elevado a alfa menos 1. Aqui vai ficar alfa mais 1. Alfa, né? O resto, tá certo? A partir de j igual a 2, né, eles vão ser idênticos, certo? Então o que eu vou fazer é fazer a j mais 2 começando de j igual a 0, certo? Então eu faço j igual a j mais 2, passado esses dois termos, certo? Então isso aqui vai ficar alfa mais 1, né? Mais j, eu acho, certo? E esse aqui vai ficar alfa mais j mais 2, né? A partir de j igual a 0, certo? Isso aqui vai ficar j mais alfa, né? J mais 2 mais alfa menos 2 a j mais alfa. Daí eu combino com o resto, certo? E aqui vai ficar a j mais 2, né? Daí eu posso aglutinar todo mundo, certo? Em potência x elevado a j mais alfa, e fica esses dois termos sobrando sozinhos, certo? Então a gente chega nesse resultado aqui, né? Mais ou menos, certo? Esse aqui, deixa eu passar rápido aqui. Isso aqui, ó. Isso dá para ver mais ou menos tudo, né? Dá pra ver, né? Certo? Então aqui está isolado o termo alfa menos 2, certo? Termo alfa menos 1. E aí eu combinei, tá certo? Aqueles termos, né? A j mais 2 que eu falei, né? Então você tem aí que isso é igual a 0, qualquer que seja x, né? Entre menos 1 e 1, tá certo? Ou seja, menos 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 1. É uma série de potências x, eu só posso ter esse 0 qualquer que seja x, se todos os termos da série, os coeficientes do termo, forem nulos. Então você obtém isso igual a 0, isso igual a 0, e aí aparece uma relação de recorrência, né? Isso tudinho, tá certo? Vezes a j igual a 0. Ou seja, essa equação aqui igual a 0 vai amarrar a j mais 2 com a j. Vai ter uma relação. A j mais 2 sempre depende do AJ, certo? Qualquer que seja a j. Né? Então o resultado são essas equações aí. Né? Essa é a primeira equação, tá certo? Alfa menos 1 a 0 igual a 0. A 0 igual a 0. Esse é o segundo termo. Isso aí é o termo da série, né? Que amarra a j mais 2 com a j. Essa equaçãozinha mais complicada aí, certo?
O importante aí é observar, certo? Primeiro, né, se eu fizer A0 igual a 0, certo? E A1 igual a 0, eu mato toda a minha série. Ou seja, a minha série vai ser a função trivial que não é a função que a gente quer. Porque se A0 for A0 igual a 0 quer dizer, nessa equação aqui, né? A2 igual a 0, A4 igual a 0, A6 igual a 0. Se A1 igual a 0, tá certo? A3, A5, A7, A9 igual a 0. Então a gente não quer, né, que ambos sejam simultaneamente nulos, certo? Um deles pode ser, o outro não. Outra coisa importante, essa série aqui, essa relação de recorrência, mostra que se eu tenho termos ímpares ou pares, se eu tenho um A0 diferente de 0, então todos os apares vão ser diferentes de 0. Né? E você vai ter potência com uma determinada paridade, tá certo? Porque você vai ter, se eu tiver só esses termos não nulos, eu vou ter uma potência par ou ímpar, dependendo do valor de alfa, tá certo? E se eu inverter, eu vou ter só potências ímpares. Então, a forma como eu escolho, eu posso escolher ou A0 igual a 0, ou A1 igual a 0, não ambos, um dos dois igual a 0, eu vou ter, para um determinado valor de alfa, uma solução com uma paridade, para outro valor de alfa, uma outra solução. Então, as observações são essas, né? Primeira, A0 e A1, certo? Primeira observação. Não podem ser nulos simultaneamente, né? Porque senão você mata toda a sua solução. Tá? Eles podem ser simultaneamente não nulos, mas a sequência de coeficientes gerados, né, são independentes. Porque para cada elemento desse, ele gera só uma paridade, certo? E o outro gera só outra paridade. Né? Então, e como cada paridade é independente, né, uma função par independente da função ímpar, certo? Então eu tenho as duas soluções independentes que eu estou procurando. Então, se eu quiser facilitar a história, basta selecionar ou A0 diferente de 0, com A1 igual a 0, ou vice-versa, ou A1 diferente de 0 com A0 igual a 0. Porque eu vou ter sempre duas soluções possíveis. Tá? Então, a gente pode fazer isso aqui. Né? A gente vai, por simplicidade, escolher essa possibilidade. Certo? Aqui a gente mostra, né, se eu fizer uma ou outra escolha, eu tenho o mesmo resultado. Eu tenho x, x3, x5. Ou x0, x2, x4, etc. Então, talvez verifique aí aqui mostra como é que faz isso. Né? Se A0 é diferente de 0, certo? Olha sobre a equação aqui rapidamente. Né? Olhando isso aqui. Né? Se eu tenho um A0 diferente de 0, quer dizer que eu tenho duas opções. Ou alfa igual a 0, ou alfa igual a 1. Né? Quer dizer, isso é a condição para A0 ser diferente de 0. Certo? E se eu quiser A1 diferente de 0, eu tenho alfa igual a 0 ou alfa igual a menos 1. Certo? Então, se você fizer A0 diferente de 0, por exemplo, né, a solução alfa igual a 0 vai gerar essa sequência de potência de x. A solução alfa igual a 1 vai gerar essa sequência de potência de x. Ou seja, a função ímpar e a função par. X, né? Se eu invertesse, tá certo? Teria alfa igual a 0 e alfa igual a menos 1. Um caso vai dar potências ímpares e o outro vai dar potências pares. Ou seja, eu gero as mesmas situações. Né? Então, basta escolher, tá certo? Um deles não nulo. Né? Muito bem. Então, o que a gente pode verificar aqui? Tá certo? Então, essa é a situação que a gente obtém. Tem duas possibilidades para alfa, né? São duas soluções independentes. Né? Função par ímpar. Certo? São duas situações, né? Independentes. Então, a solução converge, qualquer que seja L, para x menor do que 1. Porque nós temos uma série de potências em que x elevado a 0, x elevado a 2, x elevado a 4, x menor que 1, esse número vai sendo cada vez menor, certo? Agora, só tem um problema. Se x for igual a 1 ou menos 1, x elevado a n, né, vai dar mais ou menos 1 elevado a n, certo? Você vai ter uma série infinita, que você vai somando todos os termos, indefinidamente. Essa série vai divergir. Certo? Então, a única possibilidade da série não divergir em x igual a mais ou menos é você truncar a série. Certo? Ela tem que parar em algum lugar. Né? Então, e como é que ela vai truncar? Né? Então, olha aqui, certo? Para essa forma. Né? Como é que eu paro essa série? Certo? Dado que esse alfa, né, é um número inteiro. Certo? Isso aqui ou é 0, né? Ou é 1. Né? Duas opções.
Ou seja, em outras palavras, isso aqui é um produto de um número inteiro com outro número inteiro. Certo? Então, eu só, para alfa igual a zero, eu tenho j mais 1, em cima, né? Menos L mais 1. Né? Certo? Então, eu só posso, e j é o número inteiro, tá certo? Eu só posso truncar, tá certo? Ou seja, dado a j diferente de zero, a j mais 2 ser igual a zero. E se ele for zero, todos os subsequentes vão ser nulos, certo? Então, eu só posso truncar se L for um número inteiro. Tá? Então, eu só posso truncar se L for um número inteiro. Tá? Posso ter aí L igual a L inteiro, não importa qual é a solução. Tá? L ser um número inteiro. Tá? Então, essa é a condição ou seja, para você ter funções que também, né, você tem o eixo Z fazendo parte do seu problema, certo? Também, de repente, divirja em θ igual a zeta e θ igual a π. Não teria sentido. Certo? Essa função não funcionaria. Né? Então, para você ter funções que funcionem e satisfazem a função diferencial, você tem que ter L inteiro. Tá? Você tem aí... deixa eu achar aqui. Então, você tem... para alfa igual a zero, né? Tem uma solução lá, deixa eu só botar de volta aqui, certo? Onde é que está aquela equaçãozinha? Vou tomar para cá, né? Eu acabei de escrever aqui, pronto, aqui, né? Pronto, essa equação. Para alfa igual a zero, né? J vai terminar, tá certo? No termo J igual a L, tá certo? Tá? Certo? E para J igual a... e para alfa igual a 1, certo? Então, para alfa igual a 1, ela vai terminar, né, no índice J igual a L menos 1. Né? J máximo, vamos botar assim, J maiúsculo aqui. Termina nesse número ou termina em J igual a L menos 1. Certo? Você tem aí essas opções aí, certo? Polinômios desse tipo. PL, né, de x. Para alfa igual a zero, né? Então você tem A0 x elevado a zero, né? E para alfa igual a 1 você tem A0 x elevado a 1, porque x elevado a alfa, né? Você tem A0 x elevado a zero mais A2, né? x2, mais etc. Mais o último termo é o AL, porque o último termo é o J igual a L, certo? X elevado a L, né? E para alfa igual a 1 você vai ter PL de x igual a 0 x1, né, porque alfa é x elevado a alfa, né, mais A2 x3, né, mais o último termo vai ser o AL menos 1 x elevado a L. Né, certo? Então isso aqui quer dizer o quê? L par, né? Porque só tem potências pares, aqui quer dizer L ímpar, né? Ou seja, a paridade de L indica a paridade do polinômio de Legendre, né, de ordem N. P0, P2, P4, P6 são funções pares. P1, P3, P5 são funções ímpares. Né? Vou fazer só um exemplo aqui para ver uma estrutura de polinômio de Legendre, tá certo? Como é que eles são construídos. Arrisquei tanta coisa aqui que já está meio confuso esse negócio. Deixa eu tentar apagar aqui esse negócio. Certo? Vou fazer aqui um exemplo, certo? E o número de termos da série de potência, né, vai aumentando à medida que ele aumenta. Se você tiver um P0, por exemplo, certo? L igual a zero, quer dizer, só tem um termo constante. O polinômio P0 é um polinômio constante, é uma função constante, né? Se elevado a zero. Por exemplo, se eu fizer o P2, né? Se eu fizer alfa igual a zero, eu tenho um A2. Suponha que eu vá até J igual a 2, tá certo? Então A4, A6, A8 são nulos, né? Para alfa igual a zero, isso aqui vai dar
a 2, né? Então j igual a 0 igual a 1, né? Menos 1 menos... Será que eu errei alguma coisa? J igual a 0. L igual a 2, né? 2 vezes 3. Bom, vamos ver se está certo. J igual a 0, né? A 2 aqui dá a 0, né? É isso? Então vai ficar alfa igual a 0. Não estou falando alfa igual a 0. Aqui para eu não esquecer. Alfa igual a 0, certo? Aqui vai ficar... Tem uma coisa errada. Não, isso aqui dá 0, né? Isso, 0, certo? 0 menos 2. L igual a 2, né? 2 vezes 3, certo? Sobre J mais alfa mais 1 dá 1, né? Vezes 2, certo? A 0, né? Isso aqui vai dar menos 3 a 0, certo? Então esse polinômio legítimo tem essa característica, né? Ele vai ser P2 de x, sem estar normalizado ainda, tá certo? P2 de x igual a 0 em evidência, né? 1 vezes, menos 3 vezes, ou a 2 é 3 vezes a 0, né? Menos 3x2. E aí os polinômios são normalizados, tá certo? De forma que PL de 1 igual a 1, todos eles, né? Então essa constante inicial é obtida dessa condição aqui, certo? Os polinômios legítimos convencionais, você pode normalizar eles de forma que PL de 1, todos eles sejam unitários em x igual a 1, né? Então isso quer dizer que a 0, né? 1 menos 3 igual a 1, né? Então a 0 igual a menos 1 meio, certo? Então o P2 de x, o famoso polinômio legítimo de P2 de x, seria essa forma aqui, certo? Igual a 1 meio, né? De 3x2 menos 1. Né? Certo? E você tem vários polinômios, né? Ou seja, com esse critério de todos os PLs são unitários em x igual a 1, você tem então vários... passar para cá, né? Aqui tem alguns, né? P0, certo? P0 a 0 igual a 1, né? Então P de 1 igual a 1 tem que ser a função 1, né? P1 de x igual a x, certo? Função ímpar, né? P2 é função quadrática, tá certo? P3 e assim por diante. E assim por diante, né? Então a gente pode ver aí o gráfico desses polinômios, tá certo? Talvez eu reduzir um pouquinho aqui no momento. Aqui dá para ver mais ou menos. Aqui é o eixo x, certo? Aqui é x igual a 0, né? Mais ou menos, certo? Aqui é x, certo? Então você tem aí P1, né? P0, são constantes. P2 é a função quadrática, né? Isso aqui, certo? P3, né? Observe que todos eles têm, se as funções são pares, né? P de menos 1 igual a P de 1, que é igual a 1. Se são polinômios ímpares, P de L de menos 1 dá menos 1, né? Ou seja, se você usa matricário, você pode usar polinômio legendre usando essa sintaxe aqui. Né? Pode chamar o polinômio legendre usando essa polinômio de legendre de ordem n, certo? Bom, existem algumas propriedades que nos livros de física e matemática são derivadas, a gente não vai fazer muita álgebra nisso não, isso vai mais usar essas propriedades, tá? Forma de Rodrigues, né? Permite sintetizar todos os polinômios de legendre dessa forma. Isso às vezes pode ser útil computacionalmente, né? Você usar essa expressão ao invés de usar sete potências, certo? Pode usar sete potências também, né? Esses polinômios têm, observe que essa forma oscilatória, né, já nos diz algum tipo de ortogonalidade, né? Produto escalar no espaço de funções de menos
1 menor ou igual a x, né? Nesse espaço aqui, né? Menor ou igual a 1. Tá? Essas funções oscilam, né? Tem comportamento oscilatório. Então você, em princípio, tem relações de ortogonalidade, certo? Desse tipo aqui, né? Essas coisas são obtidas da equação diferencial, tá certo? Mexendo na equação diferencial pode-se mostrar essas propriedades. Então, se você tem a integral do produto de dois PLs, né, com esses iguais ou diferentes, você vai ter se L diferente de Lzinho, L', isso aqui dá zero, né? Se L igual a L', dá esse número aqui. Ou seja, os polinômios não são normalizados, né? Se a integral não dá 1, certo? Então, por escalar, certo? Dá, assim, de acordo com a nossa terminologia, né? PL escalar PL', né? Igual a 2 sobre 2L mais 1, delta, né? De L e L'. Certo? Então, com isso, a gente pode expandir funções, né? Isso aqui é um igual, né? Está faltando igual, certo? Nesse domínio, certo? Com essa propriedade, se você tem uma função qualquer, certo? Você quer expandi-la, né? Em termos de polinômio de legendre, vou tirar o x só para mostrar, né? O formalismo, certo? O polinômio de legendre tem todos os índices, né? De L é infinito, certo? Então, L igual a 0 é infinito. De a L PL de x, tá? O que eu faço? Né? Eu faço por escalar com um PL' qualquer, ou seja, produto integro de menos 1 a 1. Né? Faço produto com um PL integro de menos 1 a 1. Então, PL' produto escalar com F em ambos os membros vai dar soma a L, né? PL'. Isso aqui é um mecanismo automático, né, de integrar, né, simbolicamente, né? Isso aqui vai dar 2 sobre 2L' mais 1, delta de L', né? Então, essa soma aqui vai dar simplesmente 2 sobre... é isso mesmo. 2 sobre... tá certo. 2L' mais 1, tá? A L'. Então, eu obtive o coeficiente L', ou seja, botando de volta em termos de AL, então, esse índice é muda, 2 sobre 2L mais 1, integral, né? Por escala é integral de menos 1 a 1, de f de x, que é a função que eu quero expandir, certo? PL de x dx. Lembre-se que, se a gente quiser olhar esse termo de θ, né? X é cosseno θ, na realidade, né? Então, x é cosseno θ, certo? Essa função vai ser uma função de θ agora, né? Isso aqui vai ser PL de cosseno de θ, certo? Ou seja, as potências são cosseno de θ elevado a 0, 2, etc. Certo? Então você tem... Por isso que as funções são oscilatórias, né? Porque tem cosseno, né? Cosseno elevado a... E o dx vai ser, né, menos seno de θ de θ, né? Para x igual a menos 1, θ igual a π. Para x igual a mais 1, θ igual a 0. Então vai ser de π a 0, com esse menos inverte sinal. Você fica aí com o AL, né? Certo? 2 sobre 2L mais 1. Integral de π a 0 com menos, né? 0 a π. F, agora se expressa em termos de θ ou de cosseno de θ, como for, certo? PL de cosseno de θ. Esse por escalar quer dizer isso, né? Seno de θ, etc. Né? Observe que isso aqui é um pedaço, né, da diferencial de ângulo sólido, né, de ômega, né? Seno θ, dθ, outro pedaço é o dφ, certo? Então, por isso que aparece seno θ, dθ aqui. Porque a gente integra geralmente em ângulo sólido, e de fato bate com isso aí, né? Certo? Muito bem, observe que, agora voltando para x de novo, né? A gente obtém a relação de completeza, certo? Jogando de volta o AL nessa expansão, né? O AL, tá certo? Tá? Mais precisamente, o AL, isso aqui vai dar f de x', né? Para não misturar com x, PL de x', dx', tá certo? Se eu boto essa relação aqui dentro, né?
Então eu obtenho essa relação na página 13 aí, vou mostrar direto, né? Tá? Esse aqui é o nosso coeficiente que a gente acabou de calcular, né? É o AL, tá certo? 2L mais 1 sobre 2, né? Esse aqui está errado, né? Por isso que eu estou achando estranho. Esse 2L mais 1 vai para lá, né? Fica sobre 2. Então, isso aqui é embaixo, né? Isso aqui é em cima, certo? Vai dar por isso, né? Então, aqui está o AL, né? Aí botei a variável x' para não misturar com o x que está aqui, tá certo? Tá? Então, a gente troca aqui integral com a soma, né? A integral fica do lado de fora. Eu fico com essa relação. Essa soma, né? Integrada em x' reproduz f. Então, isso aqui é a nossa função famosa, delta, né? X menos x'. Tá? Então, isso define nossa relação de completeza, né? Tá? Então, esses polinômios formam um conjunto completo, né? À medida que eu coloco mais termos nessa soma, eu vou me aproximando da função ideal, né? Delta de Dirac, certo? Tem um conjunto completo aí. Tá? Bom, tem algumas propriedades importantes que a gente às vezes precisa para calcular a integração, né? Por exemplo, isso aqui é interessante, você poder dizer que o PL é uma combinação linear de derivadas de polinômios vizinhos, por exemplo. Né? Se você quiser integrar PL, fica fácil de integrar porque sabe que ele é derivada. Né? Lembre-se, né? Integrar PL é sempre fácil. Por quê? PL é uma série de potências. Certo? No fundo é fácil. Né? Ele só não quer ficar manipulando essa série o tempo todo. Ele quer pegar da forma mais compacta possível. Certo? Então tem essas relações de recorrência, aqui é uma, certo? Isso aqui de baixo é outra, não está misturado aqui, mas isso aqui são duas. Certo? E assim por diante. Né? Mais algumas propriedades, né? O PL de 1 vale 1, por definição, certo? Como a gente fez. PL de menos 1 é menos 1 elevado a L, né? Isso aqui não existe, não. Né? Ou seja, para L par, dá 1, né? Para L ímpar, dá menos 1. PL de 0 a 0, certo? Para L ímpar, né? E para L par, PL de 0 é meio complicadinho, a gente vai ver depois. Certo? Não é tão trivial de saber. PL de 0 é uma expressão complicada. Né? Certo? Pode ser calculada, né? É aquela soma daqueles termos todinhos, né? Vai ser o termo de mais baixa ordem, né? O A0, no caso, certo? PL de 0, para L ímpar dá 0. Para L par vai dar o A0, né? Que é A0 mais A2x2, mais etc, etc. E vai dar o A0. A questão é quem é o A0, dado que PL de 1 dá 1, né? Então, essa aqui é a questão, certo? Não parece ser muito simples, certo? Bom, acho que a gente vai parar aqui hoje, tá?